Desculpa aí. Vocês ainda falam né? Vai trazer só um pouquinho. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Deus é bom, amém? Deus é bom e nós precisamos da bondade do Senhor na nossa vida. Vire para quem está do seu lado, fala assim: bom dia, na paz do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nessa manhã. Aleluia. Fala assim para essa pessoa: vamos adorar o Senhor, vamos louvar a Deus. Amém? Vamos louvar a Deus. Eu quero já agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui nesse lugar, porque assim o Senhor permitiu você chegar aqui nessa manhã. Amém? Você entende que foi o Senhor que permitiu você chegar aqui nessa manhã? Amém. Eu entendo dessa forma também. E nós temos que ter essa visão de que é o Senhor que nos sustenta, né? Até a Poliana acabou de falar na escola bíblica que é o Senhor que nos sustenta, né? Deitamos ontem para dormir, né? A gente tinha uma noção de que estaríamos hoje aqui, né? E o Senhor, Ele se manteve fiel e nos trouxe para esse lugar. Amém? Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo de número 4. Tem Salmo de número 4 na sua Bíblia? Tem? Amém. Pastor, onde fica o Salmo de número 4? Depois do 3. Pastor, onde fica o Salmo? Fica na letra S. Tá bom? Pastor, está cheio de gracinha. Ficou para mim, fala que eu não estou. Diz assim: o tema da Sociedade Bíblica do Brasil diz assim: que confiança em Deus na angústia. Olha, quem anda angustiado aí? Né? As angústias, né, os problemas, elas vêm batendo na nossa porta, mas nós temos que ter confiança em quem? No pastor Toniel? No diácono Leandro? Na irmã Osana? Na irmã Dulce? Em quem? No Senhor. Então diz assim: ó, responde-me quando clamo. Olha, se você clamar, talvez eu não responda, talvez a irmã Dulce não responda, talvez a irmã Osana não responda, o diácono Leandro, mas o Senhor é o único que pode responder na hora da angústia, né? O nosso clamor. Então responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Eu não sei se você tem buscado justiça, né? Em determinadas áreas, talvez da sua vida, né? E essa semana eu me peguei falando: Senhor, mas por que eu estou passando por esse momento tão difícil, né? Muda isso. Seja justo, né? Quase que eu falei: Senhor, seja justo comigo. Olha só, quase que eu falei isso, né? Então, queridos, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Queridos, independente do que você esteja vivendo hoje, passando hoje, o Senhor continua sendo contigo. Você quer nisso? Diga amém. O Senhor continua sendo contigo. Né? Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Né? Ou seja, feche a porta do seu quarto, né? Busca o Senhor, clama ao Senhor, vá até Ele e fala: Senhor, está doendo, está difícil, eu não estou conseguindo, Pai, seja comigo, né? Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Olha de novo a palavra confiança: confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração
do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Queridos, a luta está batendo na porta, as adversidades estão aí, e nós estamos falando: Senhor, mesmo assim eu deito em paz, o Senhor me sustenta, eu vou dormir, eu sei que eu estou no meio de uma tempestade tremenda, mas eu escolho o Senhor, eu escolho ter paz, né? O salmista falou: em paz me deito, né? Volta aí o último versículo, Rafael. Em paz me deito e logo o que? Pego no sono. O que ele está dizendo aqui, ó? Você não precisa de medicamento para dormir. Em outras linhas. Vou abrir um parênteses, é claro que eu não vou falar para você deixar de fazer isso, se for o médico que mandou, né? Nós temos a medicina na terra, mas nós temos o Senhor que cura, né? E ele fala: em paz me deito e logo pego no sono. Eu só consigo dormir se eu tomar 1 litro de Coca-Cola. Vai dormir quanto, né, irmão? Só consigo dormir se eu tomar uns medicamentos. Querido, faça uma prova com o Senhor. Pai, eu estou escutando a palavra do Senhor nessa manhã, e a palavra diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Repousar seguro. Quantos precisam repousar seguro? Dormir, né? Seguro. Não é? A gente passa às vezes aí na madrugada, nas estradas, a gente vê pessoas vulneráveis, né, que não tem, até tem um lar, mas escolheram estar vivendo na vulnerabilidade, estão aí dormindo debaixo de marquises, estão repousando, mas não estão seguros. Quantos casos a gente sabe, né? De pessoas maldosas que vão ali e fazem maldade com aquelas pessoas que já estão tão debilitadas, tão fragilizadas, mas aqui diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigado porque nós estamos aqui para Te louvar primeiramente, para declarar, Senhor, que nós Te adoramos, nós queremos magnificar o Senhor, declarar que Tu és excelso, supremo, sublime, digno de ser louvado. Muito obrigado pela nossa vida, pelo fôlego de vida. Muito obrigado por estarmos hoje vivos, com saúde, podendo caminhar e chegar nesse lugar. Te louvamos, Deus, por cada membro da nossa igreja que chegou aqui, por cada membro da nossa igreja que está na live, Senhor, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós nessa manhã. Essa é a nossa oração, porque nós entendemos que o Senhor está aqui. Nós entendemos que o Senhor está aqui e há de receber o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. E amém. E graças a Deus. Amém. Se o Senhor está aqui, aplauda Ele para o nome. Fiz uma multiplicação aí, entendeu? Irmãos, abre aí a sua Bíblia em Jeremias. Texto muito lido, muito pregado. Jeremias capítulo 18. Nós estamos no culto manhã com Deus. E nós viemos aqui para nos encontrar com Deus. Amém? E esse Deus é o nosso oleiro. E nós descemos hoje à casa do oleiro, porque Ele está nesse lugar, Ele é o dono desse lugar. E nós como vaso, nós como barro, aquele que precisa ser mudado, modificado, por isso nós viemos aqui. Pastor, eu não preciso mais de nada, eu sou autossuficiente. Às vezes nós pensamos assim, mulher de engano, né, irmão? Nós precisamos sempre estar diante do que Deus tem para nossas vidas, né? E diz assim a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 18. Eu falei Jeremias, falei 18. Jeremias 18, está na tela aí. Assentado mesmo. Senhor, muito obrigado por essa palavra que será lida nessa manhã. Nos ajude, Senhor, na administração dessa palavra. Ministra os nossos corações o bom perfume do Senhor sobre essa palavra e venha, Senhor, nos alimentar
com essa palavra nessa manhã. Nós precisamos sim nos moldar, nós precisamos sim nos consertar, porque nós trilhamos caminhos que às vezes, Senhor, eles não são bons, e pisamos em terras que não são boas, e tomamos decisões que não são corretas, Senhor, e nós precisamos sim sermos consertados pelo Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos pela tua palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. O vaso do oleiro. Aqui está dizendo a Sociedade Bíblica do Brasil que existe um vaso e existe o dono desse vaso. Se eu perguntasse a você hoje nessa manhã, do que você é dono? Ah, eu sou dono da minha vida, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, eu sou dono da minha casa, eu sou dono dos meus negócios. Sim, a gente precisa entender que nós estamos como mordomos daquilo que o Senhor nos deu. A Bíblia fala que sem mim nada podeis fazer, até mesmo ser dono, não é? Até mesmo ser dono, né? Os nossos filhos, falamos sobre os nossos filhos, mas como o Senhor toma, né? Mas por que o Senhor tomou? Porque nossos filhos são do Senhor, a nossa vida também é do Senhor. Às vezes é uma palavra dura, né? Mas nós temos que entender que nós não temos nada, não somos nada, sem que Ele não nos dê capacidade, sem que Ele não nos abençoe. Nós somos o quê? Barro. Amém? Você é um barro? Barrinho? Um barro mais assim, outro mais assim, outro mais assim, né? Nós somos barro. Nós somos barro. Por quê? Se você lembrar do Gênesis, né? O Senhor, quando Ele vai formar o homem, Ele forma o homem do barro, terra, né? Ele molda, ele faz ali aquele ser, e depois ele respira, ele sopra o seu espírito ali, esse homem, ele passa a ser alma vivente. Então, por isso que nós somos aqui, e em Jeremias nós estamos aqui fazendo esse comparativo, essa comparação, né? Vamos ver aqui. Diz aqui o versículo 1: palavra do Senhor que veio à igreja de Nova Vida em Caipoaçu. Amém? Sim, também. Palavra do Senhor que veio, já chegou. Amém? A Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Dispõe-te, igreja de Nova Vida em Caipoaçu. Vá até a casa do oleiro, dispõe-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro. O verbo descer significa se humilhar, né? Quando nós cantamos humilhar diante do Senhor, né? Se apresentar, né? Como aquelas pessoas chegam diante da realeza e, né? E presta ali toda aquela homenagem, aquele momento de reconhecimento de alguém soberano. Nosso Deus é soberano. Então ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa reverência. Eu já trouxe aqui há muitos anos atrás uma palavra sobre reverência no culto. Reverência que nós temos que ter quando entramos por aquelas portas, quando nós estamos no átrio, nos átrios da casa do Senhor. Reverência. Há muitos anos o Senhor trouxe essa palavra aqui, né? Por quê? Porque essa casa não é nossa, essa casa é do Senhor, é do Rei dos Reis. Então nós temos que ter reverência, né, ao Rei dos Reis. Ninguém chega diante do presidente, do governador, né, sem que antes alguém o anuncie: ó, tem fulano aí, pode mandar chamar. Se falar que não, se falar que sim, não é? E mesmo quando você chega na sala, naquele gabinete maravilhoso, não é? Temos que pedir ali toda a autorização para entrar. É assim que funciona. Eu lembro da época, eu lembro da semana, de um momento que eu passei com dificuldade no meu trabalho, a qual eu quase fui detido, mas eu tive que chegar diante do meu comandante, e quando eu cheguei na sala do meu comandante, eu tive que deixar posição de sentido e permissão do comandante para entrar na sala, permissão para entrar, não é assim?
assim, né? Permissão. Se ele falar, não, para da porta mesmo, é de lá mesmo. E se ele não mandar você transformar o sentido, fica ali até 18 horas. Né? Permissão para mandar, permissão para o sentido, aí você sai, você fala com ele. Agora, permissão para ir embora, posso ir embora? É assim, né? Permissão. Então, reverência. Né? E eu lembro que eu precisei passar por um momento desse, né? Eu já contei esse meu testemunho aqui, né? Eu com saudades da Andréia, né? Recém-casado, eu no trabalho, eu trabalhando no quartel, eu com saudades dela, e eu descobri, irmão, o caminho ruim, o pecado, chega rápido, né? Alguém fala, eu não tinha celular, né? E um dia eu vou falar com alguém e falou assim, olha, lá na sala do major, tem um telefone que fica direto. Imagina, irmão, eu lá no Ministério da Aeronáutica, no 8º andar, na sala da tesouraria, o tesoureiro major, o major Abud, um homem, pensa num homem ruim, irmão. Pensa naquele sujeito que eu vou te contar, irmão. E aí ele falou, e alguém falou, não, o nosso expediente é só 1h da tarde, só 13 horas. São 9 horas da manhã, eu tinha saído do serviço, e eu ficar de 9, 10, 11, 12, irmão Luiz, 13. E alguém falou, lá na sala, lá na mesa do major, tem um telefone, vai dar, está aberto, fica aberto. Ele só vai chegar 1 hora mesmo. Irmãos, eu fui. Vendo descer a casa do oleiro, eu fui quase na porta do cárcere, não é? E eu fui. E olha o que eu fiz, irmão. Já contei esse testemunho aqui. Aqui está a mesa do major. O telefone está aqui no. Sabe aquele telefone que faz assim, ó? Ou aquela da teclazinha? Era esse. Eu sentei assim, irmão, ó. Usei a perninha na ponta da mesa. E trem. E aí tem um blindex aqui, a divisória. De repente eu vejo aquela camisa passando. Aquela divisa do comandante, eu falei, Senhor, eu me gelei de pé na cabeça. Quando ele abre a porta, eu me vê ali. Eu falei, Senhor, entrega o meu espírito. Eu falei, Senhor José, agora. Irmão, você lembra que eu falei que ele era ruim? Eu falei, pronto, é de cadeia para lá. Eu falei, pronto, eu vou ficar preso, 30 dias. Um dia de saudade, eu vou ficar agora 30. Talvez até expulso. Irmão, eu invadi a sala, eu sentei na mesa, fazendo os expedientes assim, sentei aqui. Vocês entendem que eu fiz isso, irmão? Esse homem santo, bonito. Estou bonito hoje, irmão? Estou bonito hoje com essa camisa? Estou? Hã? Mamãe do forte? Ai. Tá vendo? Hã? Então, rapaz, irmãos, quando eu vi Danilo, irmãos, quando eu vi na vitrine, assim, passando na divisória, aquele vidro canelado, eu falei, será que é essa? Porque o vidro canelado, você não sabe quem é. Sabe que tem alguém passando para lá, para cá, mas a gente não identifica, né? O vidro canelado, se fosse aquele blindex gris assim, ó, Senhor, mas quando eu vi aquele negócio, gelei a minha alma. E aí quando, crack, aí eu, assim, quando eu olhei, o sujeito lá. Ele só fez assim, ó. Fechou a porta e foi embora. Meu irmão não deu uma palavra, eu falei, Senhor. Aí eu comecei a chamar, desliguei aquele negócio, falei, não aí com nada mais. 9, 9 15, 9 e meia, 10, 10 15, 10 e meia, 11, 11 15, meio-dia, 1 hora começou o expediente. Eu fui para a minha sessão, impressão naquilo. De repente o capitão me chama, o meu comandante. Mandaram chamar lá, fui lá. Senhor, arrumei meus cascos, né? Quem que tu arrumou com o major? Por que você entrou naquela sala, rapaz? Você quer ficar preso? Ele gostava muito de mim, né? E vou tentar ver o que eu faço. Vou tentar contornar essa situação. Graças a Deus, o anjo do Senhor veio, né? Me livrou. Mas eu nunca mais, quase que eu separei, quase que terminei o casamento, pegou o cara da André. A mulher que tu me deste. Não, irmão, ela não está aí não, né? Ela sabe. Não falei nada,
E eu sei lá, irmão, eu já estava escutando a tranca da cela já batendo. Eu falei, deixa o telefone lá. Talvez ficou até pendurado assim, ó. Tá rindo, Danilo? Gosta para ele. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce a casa do oleiro. É na casa do oleiro que nós temos que ir, irmão. Não é em outro lugar, é na casa do oleiro. E lá ouvirás as minhas palavras. Querido, se você quiser ouvir a voz do Senhor, é na casa do oleiro, é diante do Senhor. Porque existem outros lugares que você pode chegar, não é? Mas lá não vai ter as palavras do Senhor. E lá ouvirás as palavras do Senhor e não as palavras do pastor Toledo. Então Jeremias vai dizer que eu desci a casa do oleiro, e eis que ele estava o quê? Entregue a sua obra sobre as rodas. O oleiro estava trabalhando, fazendo aquele vaso, fazendo aquilo que ele mais sabe fazer. Por isso que ele te fez, por isso que ele me fez, por isso que ele nos fez, por isso que ele nos ama. Nós como barro lá de Gênesis, lembra? E ele nos molda, até hoje ele continua nos moldando, até hoje ele continua fazendo situações maravilhosas na nossa vida, porque nós precisamos de reparo. Precisamos ou não? Precisamos de reparo. Desci a casa do oleiro, e eis que ele tem o oleiro, estava entregue a sua obra sobre as rodas. Quem já viu aqui um oleiro trabalhando com barro? E quem viu esse tal dessa roda aqui? Quem já viu? Né? É um mecanismo, né, redondo assim, uma base, ele um punhado de barro, e ele com o pé batendo embaixo, e aquilo rodando, e ele com as mãos moldando. E aí ele faz um vaso assim, outro vaso assado, um maior, um menor, um com a borda, outro rechuchudo, um com a alça, e ele vai fazendo. Por isso que nós somos diferentes. Mas ele foi quem nos fez, desde o ventre da nossa mãe, amém, queridos? E ele vai dizer aqui no versículo 4 de Jeremias: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Às vezes nós vivemos situações que na nossa vida que nós vamos acelerar a nossa destruição. Mas vemos o Senhor com a sua bondade, misericórdia, que são as causas que nós não sermos consumidos, e nos refaz, e nos faz novamente, não é? O perdão é tão difícil, né? Não é tão difícil perdoar, irmão. É tão difícil perdoar, né? E o Senhor está nos perdoando todos os dias, por aquilo que nós fizemos ontem, por aquilo que nós fizemos hoje para amanhã. Ele está nos perdoando. Basta nós descermos a casa do oleiro. O Senhor me perdoou lá atrás, ó, não entre mais na sala do major. Você vai na segunda vez, você vai ser preso. Eu estou te dando essa, irmão, nunca mais. Eu nunca mais olhei na cara, nem na cara dele eu olhei, nunca mais. Só pensava minha continência embora, passava atribulado. Quando eu vi aquele homem no corredor, eu ficava atribulado. Né? É assim, porque o pecado ele quer nos atrair. O pecado nos atrai para nos destruir. Sabe? As artimanhas do inimigo da nossa alma, eles vão se levantar para destruir a nossa caminhada. E assim ainda é no dia de hoje. Mas ainda assim, no dia de hoje também é a fidelidade do Senhor. Porque Ele está vivo e não está mais nessa cruz. Amém? Amém. Você pode aplaudir a Deus por isso. Essa cruz está vazia porque Ele não está ali, Ele ressuscitou. Aleluia! Como ensinou, sim, queridos. Semana que vem nós estaremos celebrando a Páscoa. Não é semana que vem já? Sexta-feira Santa, Sábado Santo, Domingo Santo, Segunda-feira Santa, mês de abril todo santo, porque o Senhor é santo. Ele morre na sexta-feira, pronto, acabou. Acabou para nós, não tem como. Não. Passa o sábado e no domingo ele ressuscita. Porque ele vive. Esse louvor foi criado no domingo. Posso crer no amanhã. Esse amanhã é a nossa vida inteira, porque Ele está vivo. Nós temos em quem está vivo, por isso que nós temos
todos os nossos dias nas mãos do Senhor, independente das adversidades. Como o vaso se lhe estragou nas mãos, ele fez de novo segundo bem lhe pareceu. Versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor. Perceba aqui, o Senhor, nosso Deus, ele está falando com Jeremias já há bastante tempo, né? Jeremias, lá no capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 18, palavra do Senhor que veio a Jeremias, né? E aí ele fala: disponte. Quantos estão dispostos nessa manhã de permanecer nos caminhos do Senhor? Que isso é muito importante, permanecer nos caminhos do Senhor. Estava conversando com o irmão Levi essa semana lá na obra, e nos veio uma pessoa na nossa mente, né? E eu falei sobre essa pessoa, e caminhava conosco lá na nossa nova vida de Campo Roxo, e foi líder de ministério, diácono, ministrava no altar do Senhor, se tornou pastor, né? Se tornou pastor, saiu de lá, começou a dirigir uma igreja nossa, né? E de repente acontece as intempéries da vida, não gosto de dizer o diabo Leandro, as intempéries da vida, né? E não observou a casa do oleiro, o lugar para nós permanecermos, queridos. A casa do oleiro é um lugar para nós permanecermos. Não é só ir e voltar, é permanecermos. Porque existem lugares que são para destruição. E diz aqui que mesmo na mão do oleiro, esse vaso estragou. Porque nós temos os nossos desejos, as nossas vontades. E aí o Senhor vem e nos faz de novo. Não é porque estragou, porque Ele não soube fazer. É porque nós escolhemos situações que nos estragam. Nós escolhemos situações que vão nos rachar, vão nos quebrar. Vocês estão entendendo? E Ele faz de novo, porque Ele é aquele que restitui, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que sara, Ele é aquele que edifica. Então essa pessoa hoje não está mais no caminho do Senhor. Por quê? Está agora no mundo. Pastor, o senhor pode confirmar isso? Eu posso confirmar. Ele está no mundo. Hoje desfila em escola de samba, hoje faz tantas coisas, hoje entra em determinados locais para adorar outros deuses. E ontem, há alguns anos, estava no altar do Senhor ministrando, abrindo a Bíblia e pregando talvez desse mesmo texto, mas esqueceu de se dispor para ir à casa do oleiro e guardar essa palavra no coração. Queridos, essa palavra não foi só para os Jeremias, essa palavra para mim, para todos nós. Dessa casa do oleiro, porque lá você vai ouvir a minha voz. Lá você vai ouvir as minhas palavras. Olha que coisa gostosa. Olha, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, ou seja, esteja preparado e dessa casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Não são palavras qualquer, são palavras do Senhor. O versículo 3 vai dizer assim, prontamente, ou seja, ele ouviu, ele entendeu e ele obedeceu. Amém? Ele obedeceu. Desci a casa do tesouro e lá estava. Quem falaria comigo? Estava trabalhando. O Senhor trabalha até o dia de hoje, queridos. Amém? Você sabia que o Senhor trabalha até o dia de hoje? Para nós estarmos aqui? Imagina você, se ele não trabalhasse, ele ficasse só no seu trono. Como nós estaríamos vulneráveis nesse mundo de horror, nesse mundo que jaz no maligno. Então, segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então, versículo 5: então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ou seja, o Senhor falando para mim nessa manhã e para você nessa manhã: será que eu não posso fazer de novo na sua vida o que aquele oleiro que eu fiz lá em Jeremias 18, né? Restaurar, restituir.
reconstruir, consertar. Aqueles, como eu tenho áreas da minha vida que precisam ser consertadas, precisam ser refeitas pelo Senhor, destruída, amassada e levada ao forno, porque nós entendemos, quando a gente vê um vaso, né, houve ali o preparo do barro, o amassar, o molhar com água, mexer, depois que ele ficou no formato ideal, ele vai para onde? Para a fornalha. Ele vai para o fogo, sofrer ali as dores, a temperatura altíssima, para que ele possa o quê? Se enrijecer. Hoje que nós estamos vendo uma caminhada de uma igreja, de membros de igreja, meio que amolecidos. Acontecem situações e esses vasos, eles parece que nunca foram jogados na fornalha para estarem duros, sabe? Eu estava na obra com o Levi essa semana, e eu falei, irmão Levi, você quer a marreta, quer esse ponteiro? Não, eu estou conseguindo aqui com essa espátula. E a gente tinha que tirar um negócio que estava ali no cantinho, e eu com a imagem de pegar um ponteiro, a espátula destruir tudo da casa logo, né? E ele, não, com o próprio, eu estou conseguindo aqui, está num lugar meio que apertado, né? Queridas, situações acontecem, né? E parece que nós nunca fomos levados à fornalha, ao fogo, nunca sofremos a temperatura, o calor, né? Às vezes acontece um negócio desse dentro da igreja e é o motivo de um abalo, de uma gritaria. Queridos, para onde nós estamos indo? Amém? Para onde nós estamos caminhando? Não quero mais saber de nada. Irmãos, a palavra do Senhor, Jeremias, desce lá novamente, que vocês estão um pouco confusos, desce lá novamente, nós precisamos, irmãos, descer todos os dias. Amém. Todos os dias. Porque se nós não descermos, nós vamos sair por essas portas. Se nós não descermos, nós vamos dar vazão ao desejo do nosso coração. Amém? Porque nós seremos alvos. Quem lembra da mensagem do domingo passado, ou quarta-feira, não lembro, que nós somos observados 24 horas por dia. O mundo, ele sabe que se nós formos atacados, ele espera da igreja qual o posicionamento da igreja. Estamos vendo aí hoje o governo atual atacando os evangélicos. Não tem como esconder isso, irmão. Como assim, pastor? Em várias áreas, em várias brechas que existem em constituição, em líderes que buscam para um lado e estão trazendo, a palavra não é essa, mas eu vou dizer, maldição até mesmo para dentro da nossa casa. Por quê? São coisas do coração do homem que não desceu esse homem ao olheiro diante do Senhor para ter um coração transformado, um coração mudado, e aí se entrega às ideologias do século e começa a caminhar as ideologias e falar e pregar as ideologias do século, onde deveria ser a verdade, a palavra do Senhor. Eu falei aqui em alguma mensagem atrás, alguns dias, que esses mesmos homens que hoje estão rasgando a Bíblia, pisando na Bíblia, queimando a Bíblia, destruindo a verdade da Bíblia, eles não conseguem, eles só tentam, por os meios que colocaram no dia da posse, a mão, não é? Tudo mentira, irmãos. Tudo mentira. Tudo mentira. Por isso que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, cientemente. O Senhor, Ele sabe agora o que você está pensando. O Senhor sabe o que aqueles homens, quando colocaram de novo na Bíblia, eu prometo que estavam pensando. Falam ali um discurso pré-programado, mas não cumpre, porque não são de Deus, não querem descer a casa do oleiro, mas a igreja do Senhor desce a casa do oleiro. Quem lembra de Jonas? Jonas, vai para tal lugar, que lá você será instrumento de salvação para aquela cidade. Não, eu não vou não, Senhor.
porque lá só tem corruptos, lá só tem isso, só tem aquilo, prostituta, a cidade está destruída, está um caos. Quem sou eu? Mas o Senhor escolheu para resgatar, sabe? O Senhor escolheu para nós ir lá. E o que ele fez? Ele escolheu ir para onde? A mesma palavra ele usou. Jonas dispõe e vai para Nínive. A mesma palavra ele falou, Jeremias, dispõe. Tem outro culto aí da porta, não tem? E ele falou assim, dispõe e desce a casa do oleiro. O que Jonas fez? Foi para onde? Foi para Nínive? Não, ele foi para onde? Foi para Itaipuaçu. Ele falou, Nínive, não, eu vou para Itaipuaçu, que é mais tranquilo, lá tem praia. Mas eu não quero você agora, senhor. Eu quero Nínive, depois. Quando acabar essa missão, quem sabe eu te levo para lá. A gente conhece essa história, Jonas foi, desobedeceu. Queridos, a pior coisa é a desobediência. Leia aí depois Deuteronômio, o capítulo que fala sobre obediência, e o capítulo seguinte fala sobre desobediência. Eu acho que é o 3 e 4, se não me falha a memória. Então, Deuteronômio. Então, a pior coisa que tem é o homem desobediente. Desobediente a Deus. Aqui o Jeremias, ele foi obediente a Deus. O Jonas foi desobediente a Deus. Foi para o ventre do peixe. O que aconteceu depois? Lá no ventre, lá no final da sua vida quase, ele lembrou de quem o chamou. E ele ora, e o Senhor dá ordem àquele peixe, joga ele no mar, na areia, e ali Deus teve um encontro. Precisava daquilo, precisava passar por todo esse processo, né? Quando nós somos desobedientes, o processo é doloroso, irmãos. O processo é doloroso, né? O processo é doloroso. E tem as consequências, né? Falei aqui alguns domingos atrás, né? O homem, ele faz escolhas, e cuidado com as nossas escolhas. Estamos fazendo escolhas debaixo da obediência ou da desobediência? Do que nós achamos ou do que a palavra do Senhor realmente está falando, né? Do que Deus está falando ou do que o homem está falando, ou do que você ouviu que alguém disse? Não, que temos que ter convicção de que é Deus que está falando. Temos que ter convicção de que é Deus que nos trouxe para esse lugar. Temos que ter convicção de que é Deus que está nos tirando desse lugar. Amém? Temos que ter a convicção de que é Deus que nos traz aqui adiante do oleiro e que é uma outra voz que nos leva até ao oleiro. E voltando nesse nosso amigo que não está mais no altar, hoje está aí no mundo, né? Pregando outros deuses, falando outras coisas. Nós temos aí igrejas hoje diferenciadas. Você já entendeu quando eu falei diferenciadas, não é? Porque, queridos, por mais que tenham a Bíblia, e por mais que nós sabemos da graça e da misericórdia do Senhor, eles não pregam na verdade, porque eles vivem na mentira. Porque Deus nos ama, Deus ele aceita como eu sou. Não. Deus ele te recebe como você é. Você lembra quando você chegou na igreja? Todo arrebentado. Talvez você veio pela dor, talvez você veio pelo amor, ou talvez você estava em dúvida, cheio de problemas, talvez você estava querendo até nem tirar a sua vida, né? Eu escutei um testemunho essa semana passada, de alguém falando assim: olha, você não tem noção, é porque não sai na mídia, mas todos os dias, na ponte Rio-Niterói, tem um caso de suicídio. Todos os dias, todos. E que isso? Por que não sai na mídia? Né? E às vezes é inconvertável. O suicídio está aí, queridos. Quando o homem não desce a casa do oleiro, ele está se suicidando espiritualmente. Quando o homem ele não desce a casa do oleiro, quando o homem de Deus não desce, ele precisamos estar na casa do oleiro. Não se programa para estar diante do Rei dos Reis, Senhor do Senhor, olha, porque quando eu não me programo para não me aproximar, eu me afasto. Você já passou por uma experiência assim? Eu não vou hoje na igreja, eu estou cansado.
até daria para ir na igreja, mas estou cansado, né? Ah, não, semana que vem eu vou, semana que vem acontece um negócio complicado, aí que mudar mesmo, 2 dias já, 3 dias já. E quando vê, as forças para não para nem correr, mas para caminhar em direção à cruz, já fica mais difícil. Olha, aqui ele falou, dispõe-te, Jeremias. Ou seja, quem sabe Jeremias não estava tão disposto assim. Dispõe-te, ou seja, de pé. De pé. Aleluia. Então veio a palavra do Senhor Jeremias, novamente, versículo 6 agora. Não poderei eu fazer de vós como fez e chorei, ó casa de Israel. Quem crê que o Senhor pode mudar todas as coisas? Amém. Quem crê que o Senhor pode tirar do seu coração essa amargura, essa tristeza, esse coração ansioso em saber como tirar, como conseguir as respostas? O Senhor ele pode fazer isso, querido. Só busca o Senhor, espere Ele responder. E diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia! Ó casa de Israel. Vamos nos colocar de pé. Ó casa de Israel. E eu me incluo aqui nesse ó casa de Israel, porque eu preciso. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Queridos, eu ouvi ontem um louvor que para mim foi novo, primeira vez que eu ouvi, mas quem sabe para você não. Diz o louvor falando sobre Zaqueu, que subiu no muro não, né? Subiu na árvore para ver Jesus, né? Os anjos não viram, né? E diz o texto, diz a letra desse hino, esse compositor falando que para ver Jesus precisa subir, mas para ter comunhão com Jesus precisa descer. Jesus falou assim: desça, que hoje eu quero estar contigo na tua casa. É comunhão, irmão. Amém. Querido, nós vamos ter que 30 dias de oração na nossa igreja. Olha, se nós colocarmos no nosso coração, pastor, mas 30 dias, não podia ser um dia sim, um dia não, um dia sim. É tão difícil. Se nós colocarmos já no nosso coração, será difícil, irmão. Mas nós estaremos aqui segunda, terça, quarta, quinta, até o dia 26, o dia da nossa festa, buscando o Senhor, clamando ao Senhor, descendo a casa do oleiro, sabe, irmão? Descendo a casa do oleiro. Nós estaremos aqui, porque eu sei que como o Senhor prometeu para aquele homem, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro se estragou, né? Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós estamos nas mãos do Senhor, irmãos. Não deixa o desânimo te parar. Não deixa a tristeza te desanimar. Não deixa os bancos vazios se tornarem mais um banco vazio. Já pensou nisso, irmão? Ai, eu não vou hoje não, porque a igreja é tão vazia. Então é mais um banco vazio, porque você não veio, porque eu não vim. Amém, irmãos? Então nós estaremos aqui durante esses 26 dias do mês de abril, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Eu não sei quem estará aqui comigo todos esses dias, mas eu sei de uma coisa: nós estaremos aqui todos os dias, clamando ao Senhor, descendo a casa do tesouro, porque nós precisamos botar em prática o tema do nosso ano. Não é? Quem lembra o tema do nosso ano? Trazer memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém. O que me dá esperança não é o governo. O que me dá esperança é o meu trabalho. Não é o que me dá esperança, não é o meu amigo. O que me dá esperança não é o ministério que eu ocupo. O que me dá esperança não é a igreja que eu sigo. Não, o que me dá esperança é Jesus, irmãos. Nós temos que buscar, porque Ele está voltando. Olha, no dia 6 de junho nós vamos aprender sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda dele. E parece que nós às vezes nem cremos que isso vai acontecer. É verdade. Já passou pela sua mente? Será que Jesus realmente vai voltar? Quem já pensou isso? Ele está assim hoje em dia. Hã? Ele está assim, sabe? A igreja está assim, já mulher, ele pregou, nós escrevemos
está com essa interrogação. Será que realmente a Bíblia é o caminho, verdade e vida? Será que realmente isso aqui é verdadeiro? Oh Deus, coloca a mão no seu coração, irmãos. Ajuda-nos, Senhor. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Palavra do Senhor que veio Jeremias. Que essa palavra possa vir. Aleluia! Nessa manhã, Pai. Senhor, podemos Ensina a descer, ministrar os corações aqui nessa manhã, Pai. Nós que precisamos descer todos os dias. Humilhando diante de Ti. O pastor precisa descer, os diáconos precisam descer, os obreiros precisam descer, os líderes precisam descer, a igreja, nós precisamos descer. Nós como igreja, Senhor, um coração humilde. deixamos, Senhor, muitas vezes, Senhor, o pecado bater a porta do nosso coração. Nós desejamos, nós tocamos em coisas impuras. Nós, Senhor, falamos palavras de maldição, palavras de morte. E nós queremos ver a glória do Senhor. Irmãos, nós todos os dias precisamos descer a casa do oleiro. Precisamos descer sim a casa do oleiro. Muito obrigado, Senhor, por esse despertamento nessa manhã. Sim, Deus. Esse despertamento, Pai. Desperta, Senhor, a cada hora. O Senhor veio trocar a mensagem que hoje até amanhã não seria essa mensagem, mas o Senhor me trouxe essa palavra hoje ali no gabinete. Não seria essa palavra, Pai, tão conhecida, porque às vezes, por ser tão conhecida, nós negligenciamos. É verdade. E precisamos voltar à essência, Pai. Precisamos voltar a chorar na Tua presença. Aleluia! Precisamos, Senhor, ter a convicção do nosso chamado. Precisamos, Senhor, ter a convicção de que o Senhor nos salvou e precisamos conservar essa salvação. Muito obrigado, Deus, porque pela graça nós fomos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque semana que vem nós estaremos celebrando a Páscoa, a morte, celebrando a morte e celebrando a ressurreição, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso. O Senhor provou para toda a humanidade que Tu és o oleiro desta humanidade. Tu és aquele que pode consertar todo o homem, mas ao mesmo tempo o Senhor dá o livre-arbítrio. Aquele que ouve a batida e abre a porta, eu entro. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. Zaqueu desceu depressa, foi para casa, arrumou a casa, varreu a casa, lavou a louça, fez um lanche. Jesus, depois de ter atendido todo aquele povo, foi para a casa de Zaqueu, teve de comunhão. Irmãos, nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos desejar comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos desejar a comunhão uns com os outros. Comunhão com o Senhor, irmãos. A nossa adoração é para Ele. A nossa adoração não é para homens. A nossa adoração é para o Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por cada irmão e irmã que veio a este lugar nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pela leitura da Sua palavra, por cada irmão nessa manhã, pela igreja da live. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continue falando conosco. Veja em nós, Senhor, alguém que está descendo diariamente a casa do Rei. Aleluia! Diariamente a casa onde tem a salvação. Aleluia! Geralmente ao trono do Rei. A Ele é honra, a Ele é glória, a Ele é louvor. Sobre o século dos séculos. Amém. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Aleluia! Se você olhar um pouquinho mais para frente, depois do versículo do capítulo 18, se você olhar
frente aí, no próximo parágrafo do capítulo 18, você vai ver que o profeta, ele estava orando contra os seus inimigos. Só teremos força para orar contra os nossos inimigos, entre aspas, se nós descermos da casa do oleiro. Amém? Como é que eu posso dar algo se eu não tenho esse algo? Como é que eu posso orar se nem para a minha vida eu tenho tido forças para orar? Então diz aqui, ó, palavra do Senhor, veio a palavra sobre essa casa do oleiro, capítulo 18. Lá no versículo 18, então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, os inimigos querendo destruir Jeremias, aquele líder, grupo se levantando para destruir, e o Senhor deu força para o profeta orar contra os seus inimigos. Contra os seus inimigos. Eu não vou perguntar se você tem inimigo, eu acho que não. Mas se tiver, ore, desça a casa do oleiro para você ter forças. Ah, pastor, o senhor não conhece. O senhor não conhece a minha história. O senhor não conhece por onde eu ando. Antes de você começar a andar por onde você anda, busca o Senhor, clama ao Senhor, desça a casa do oleiro. Amém? Eu quero agradecer pela vida do nosso irmão Márcio Louro, que está aí no nosso culto online, né? André Azevedo também. Ela falou assim: eu estou ouvindo tudo em kkkk. Eu falei com a minha mulher que me deste, ô Senhor, hoje eu não vou almoçar. Acho que nem vou. Quem me convida a almoçar em casa hoje, irmão? Eu acho que não é na minha casa hoje. Eu e Manuel estamos lascados, né, irmão? Eu tenho que descer. Então, André, Deus abençoe. Ele ficou em casa, sofreu que está se sentindo muito bem, né? E resolvendo algumas coisas também. Mas à noite nós estaremos todos aqui, louvando o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, irmã Márcia, doutor Enio, a irmã Juliana, aniversariante do mês, né, irmã Juliana, né? Tem uma arte aí com a foto da irmã Juliana, né? Enfim. E lembrando a você, irmãos, que logo mais à noite, 19 horas, venha com bastante alegria. Vamos agradecer a Deus. Vamos cantar aqui no louvor. A Deus toda honra, toda glória. A Deus. Amém? Quem conhece esse louvor? Quem vai me ajudar de noite? Deixa eu ver. Eu gostei. Só a irmã Mara vai me ajudar de noite? Cheira também sabe, irmã Cheira? Denise sabe, Denise? Sabe esse louvor? Não sabe, Denise? Então bota lá, Vitorino Silva. Tributo. Esse louvor é um tributo ao Rei dos Reis. Amém. O que é tributo? É tributar. É dar honra, dar glória, dar louvor. Você não sabe, não? Talvez está logo, de noite. Ao Rei dos Reis. Né? Então, só Ele merece. Eu não mereço. Ninguém que merece, mas Ele merece. Amém. Ele merece. Nós estamos aqui celebrando, né, o nosso culto de gratidão, culto de louvor. Então, lembre-se, né? Se você puder também nos abençoar, compartilhando disso, compartilhando daquilo, alguma coisa. Se não puder também, não tem problema. Todos são convidados, amém? Todos nós somos convidados. Culto de gratidão, hoje pelo aniversário de janeiro, fevereiro e março, amém? Aí, abril, mais junho. Em junho, o de abril, maio e junho. Só em junho agora, tá bom? Esse culto já está ligado. Olha só, se você faltar esse, só em junho, né? E você vai comer o melhor bolo de Itaquaçu, o melhor cachorro quente de Itaquaçu, né? Você vai estar aqui na comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Vamos embora? Amém? Vamos embora? Coloque esse louvor aí. Esse louvor está bonito aí. Vocês estavam tocando aí baixinho. Pode aumentar um pouquinho. Muito obrigado, Senhor, por essa festa, Senhor. Porque é uma festa estarmos na tua casa. É uma festa estarmos aqui, Senhor, porque quando nós chegamos e a festa é garantida, porque o dono da festa está presente. Te louvamos, Senhor, pelos louvores, pela colheita, pela intercessão, pela palavra. Muito obrigado, Jesus, pela vida dos meus irmãos, pela vida, Senhor, da igreja da Live. Nós te louvamos nessa manhã. Muito obrigado, Deus, pelo despertar. Por nós termos entendido que precisamos estar aqui te buscando, Senhor, durante esses 26 dias nesse novo mês.
o mês que nós celebramos a Páscoa, o mês que celebramos, Senhor, a morte e ressurreição de Jesus. Não tem como não lembrarmos disso, e não tem como sermos gratos e estarmos aqui todos os dias te adorando, te louvando. Senhor, que leva-nos em paz para nossos lares, nos dê uma noite, um restante de domingo abençoado, nos guarde, Senhor, nos livre de todo mal, e à noite nós estaremos aqui te louvando mais uma vez, te exaltando mais uma vez, te glorificando, Senhor, e te agradecendo por esses aniversariantes todos, no nome de Jesus. Amém. Amém. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo serão com todos, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém, amém e amém. Veja lá e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Irmãos, vão em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aplauda o Senhor, querido.